Cerca de 100 empresas que atuam aqui no Espírito Santo são devedoras recorrentes de impostos. A Secretaria da Fazenda fez um levantamento sobre essas 100 empresas. Vai mudar um pouco a maneira de cobrar os impostos para que essas empresas passem a recolher o tributo corretamente. A gente vai entender melhor essa mudança com o gerente fiscal da Secretaria da Fazenda, que está aqui no estúdio do Bom Dia, é o Lucas Calvi. Tudo bem, Lucas? Bom dia, Mário. Bom dia. Tudo certo? Obrigado pela oportunidade. Como é que se define empresas que devem imposto frequentemente, assim, a cada 3 meses, 4 meses? Como é que o governo chegou a essa lista de 100 empresas? Então, recentemente, no mês passado, foi publicado a Lei 12.124, que estabeleceu novos critérios para definir quais são os contribuintes que são devedores contumazes. E o que é um devedor contumaz? Devedor contumaz é uma empresa que recorrentemente ela só nega o imposto, ela deixa de pagar. Então, além de um prejuízo que ela traz para a arrecadação do Estado, que deixa de ter o dinheiro para prestar serviços públicos à sociedade, ela também acaba interferindo na concorrência com outras empresas. E quais são os critérios, né, como você perguntou, para definir essa empresa como devedor contumaz? São basicamente 2 critérios. A empresa, nos últimos 12 meses, ela deixou de pagar o imposto por 6 vezes consecutivas ou alternadas. Então, traduzindo um pouco, nos últimos 12 meses, a empresa deixou de pagar imposto 6 vezes, basicamente. Ou que ela tenha dívida constituída, dívida ativa, que a gente chama, com o Estado acima de um patamar que em breve nós iremos fixar no nosso regulamento. E aí, lembrando que esses valores não são valores pequenos, são valores altos. Os limites que nós vamos estabelecer são limites acima da casa de milhões de reais. Nossa, perdão. A empresa deve milhões de reais ao governo? Sim. Sonegaram milhões de reais? Sim, com certeza. Quanto no total? O nosso levantamento inicial tem cerca de 2 bilhões de reais em dívida que foi apurado. Do total Bilhões? de empresas? 2 bilhões. Isso. Mais de 100 empresas que não pagaram impostos. Há quanto tempo isso vem acontecendo para juntar 2 bilhões assim? Então, tem empresas que já têm essa prática recorrente há muitos anos, algumas outras empresas têm uma prática um pouco mais recente. Mas, de toda forma, a gente olha o todo e chega mais ou menos nesses números. E o governo já fez o levantamento de todas elas? Já tem nomes, quais ramos que elas atuam? Sim, temos esse levantamento feito. A gente só não divulgou ainda a listagem das empresas porque vai depender dessa regulamentação que vai estipular o valor. Se eu subo um pouco o valor mínimo, eu vou diminuir o número de empresas. Se eu diminuo um pouco esse valor mínimo, eu aumento esse número de empresas. Então, por isso que a gente está trabalhando mais ou menos com uma ideia, pelos nossos estudos iniciais, de cerca de 100 empresas. E acho que é uma dúvida recorrente sobre quais são essas empresas que serão relacionadas, né? E nós vamos dar muita publicidade em relação a isso. Vai sair no Diário Oficial do Estado um edital de intimação, de convocação para que essas empresas quitem essas dívidas para que não sejam consideradas como devedores contumazes. E também vai sair no site da Secretaria de Fazenda, que é cefaz.s.gov.br, para que toda a sociedade possa conferir essa lista. Então são 2 critérios. Tem que dever 6 meses consecutivos no período de 1 ano. Isso aí. Não é? E um valor que o governo ainda vai estabelecer. Esse valor deve ser de quanto, mais ou menos? 10 milhões, 15? Tem uma estimativa assim, mais ou menos? Então, o nosso levantamento inicial que estamos trabalhando, em relação ao que o contribuinte que deixou de pagar por 6 meses os últimos 12 meses, nós estamos trabalhando ali com uma faixa que vai gerar em torno de R$1 milhão. Ele tem que ter devido 6 meses e esse valor seja superior a mais ou menos R$1 milhão. É mais ou menos aonde nós estamos estudando. E em relação à dívida total, estamos discutindo ainda se vai partir de 10 milhões, se vai partir de 20 milhões. Ainda estamos fazendo esses estudos. Mas deveu mais de 1 milhão, já vai entrar na lista aí das 100 mais. Sim. 100 mais devedores. E como é que o governo vai mudar a maneira de cobrar para que essas empresas passem a recolher o imposto? Além da divulgação, que deve ser um marketing péssimo, uma publicidade péssima para a empresa estar entre as 100 mais devedoras, né? Sim. A medida que nós vamos adotar são praticamente três medidas que foram relacionadas nessa lei que foi publicada recentemente. Que é basicamente, historicamente a gente olha para essas empresas não recolhem os impostos. Então nós deslocamos a responsabilidade do pagamento. Eu sou um varejista. Sou um varejista que compro de um atacadista uma mercadoria para eu revender depois para os meus clientes que forem na minha loja. Vamos colocar nesse exemplo que o atacadista, ele é o devedor contumaz. O atacadista, quando vender para o varejista, não é mais o atacadista que vai ter que pagar aquele imposto, aquela operação. Quem vai ter o dever de recolher aquele imposto vai ser o varejista. Então, eu vou tirar a responsabilidade pelo pagamento da empresa que está considerada como devedora contumaz e vou jogar para quem transaciona com essa empresa.
E aí é importante frisar que eu, pessoa física, comprei um de devedor contumaz, eu vou ter que pagar imposto? Não, você não vai ter que pagar imposto. Essa medida só vai se aplicar numa relação entre empresas. Uma empresa com inscrição no cadastro de contribuinte do Espírito Santo, que comprar de uma empresa que é devedora contumaz, incluída em um regime especial de fiscalização, que vai ter que pagar o imposto no lugar do atacadista. Mas aí você não está punindo o justo e não o pecador, no caso, porque, vamos dizer que eu tenho uma loja de móveis. Sim. Eu compro cadeira de uma empresa que produz móveis. Essa empresa que produz é uma devedora contumaz. Sim. Por que quem compra a cadeira tem que pagar e não ele mesmo que produz o móvel, que é o devedor? Por que uma empresa que não deve imposto tem que assumir a responsabilidade da outra que está devendo? Sim, é justamente para a gente fazer um reequilíbrio na dinâmica econômica. Quando um devedor contumaz ele tem essa prática, que ela é por definição já reiterada, ele sempre vai se posicionar no mercado vendendo o produto dele num preço inferior à concorrência. Então, obviamente, todos os contribuintes, né, vão tender a comprar aonde está mais barato e, quanto a isso, não há nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de consequência. O devedor não paga e quem comprou do devedor também não sofre qualquer tipo de penalidade. Agora nós invertemos. Quem comprar do devedor contumaz vai ter que assumir esse encargo financeiro relativo ao imposto que é devido. E aí agora essa operação, ela passa, digamos assim, a ser efetivamente tributada. Ela passa a ter o valor do imposto embutido como custo na aquisição. Então, se eu tenho, por exemplo, duas indústrias de imóveis dentro do seu exemplo, agora elas vão trabalhar em pé de igualdade, e não com uma com um preço lá embaixo e outra com um preço lá em cima. Essa medida é justamente para dar igual concorrência a contribuintes que estejam no mesmo ramo econômico. E antes de tomar essa decisão dessa medida, o governo tentou alguma negociação com essas empresas? Fez algo assim para tentar receber esses impostos devidos? Sim, ou vem sim. fazendo e não adiantou? Por isso essa decisão mais enérgica? Sem dúvida, o governo do estado ele se vale de suas diversas secretarias para fazer a atividade de cobrança. Isso passa pela Receita Estadual, passa pela IPGE, passa pela Polícia Civil em alguma medida, até pelo Ministério Público. Todos esses órgãos atuam em conjunto, mas infelizmente contra essas empresas, mesmo com esse trabalho integrado, muitas vezes não é possível recuperar esses valores. São 2 bilhões em dívidas aí acumuladas em impostos não recolhidos. Lucas, as empresas podem alegar algum tipo de publicidade indevida, do nome dela está sendo divulgado dessa forma, as empresas que estão entre as 100 aí mais devedoras, ou esse risco não existe? Juridicamente, o governo tem todo o direito de fazer isso? Sim, juridicamente a gente pode fazer esse tipo de medida, sim. Tá certo. E onde o comerciante vai poder buscar essa informação? Saber se ele está comprando de uma empresa que deve imposto? Certo. Essa informação vai ser publicada inicialmente no nosso Diário Oficial e depois no próprio site da Secretaria de Fazenda, cefaz.s.gov.br. Lá vai ter a listagem de todas as empresas que, além de ser devedoras contumazes, também foram submetidas a um regime especial de fiscalização e qual que vai ser a obrigação de quem transacionar com esse devedor contumaz. Ele vai estar bem claro e bem publicizado. Tem uma estimativa de quando isso deve acontecer? Quando isso? Possivelmente, né, no final desse mês, no começo do mês que vem. Então aí, no começo do mês que vem vai ter uma lista das 100 empresas que devem impostos frequentemente aqui no Espírito Santo, e a empresa que comprar dessa empresa, que for parceira, vai ter que assumir o tributo que ela não recolhe. Basicamente é isso, Perfeito. Visando a garantir uma justa concorrência, porque quem não recolhe o imposto pode vender mais barato e aí não é justo com quem recolhe o imposto. Esse é o raciocínio do governo do estado. A partir do mês que vem, então, a lista das 100 empresas que devem frequentemente impostos aqui para o governo. Obrigado pela presença e pelas explicações aqui, Lucas. Obrigado, Mara. Gerente fiscal da Secretaria da Fazenda. Obrigada, bom trabalho.